James Clerk Maxwell, em 1873, escreveu seu famoso Treatise of Electricity and Magnetism, uma revolução na física da época. Ele ajuntou todas as informações, todo o conhecimento que se tinha sobre eletricidade e magnetismo e colocou uma roupagem matemática bastante pesada e tratou principalmente defendendo a ideia do campo, que é advinda dos trabalhos de outro grande gênio, Michael Faraday. Faraday foi um experimentalista, começou sua carreira como auxiliar de Humphrey Davy no Royal Institution no começo dos anos 1800, 1810, e lá desenvolveu uma carreira brilhante como experimentos, como experimentalista, como físico experimentalista, trabalhando principalmente na área de química, descobrindo vários componentes, e na área de eletricidade e magnetismo. Em eletricidade, em 3 de setembro de 1821, pela primeira vez se tem um movimento independente de forças mecânicas de um objeto devido ao campo magnético. Um movimento que podemos associar como sendo o bisavô do motor elétrico. No Royal Institution, Faraday coloca dentro de uma vasilha contendo mercúrio, ele pendura um fio que está solto numa das extremidades, mergulhado nesse mercúrio, e aplica uma corrente elétrica que passa pelo topo desse fio e entra para dentro desta vasilha de mercúrio. Embaixo dessa vasilha de mercúrio, bem perpendicular ao fio, está um ímã com um campo magnético com os polos apontados para cima. Então, toda vez que a corrente elétrica passa pelo fio, cria um campo magnético no fio, em torno do fio. Isso ele já definia, os campos, as linhas de campo de Faraday. Com essas linhas de campo interagem com as linhas de campo do ímã. São as mesmas linhas que nós descobrimos quando se coloca limalha sobre um ímã. Todo mundo já fez esse tipo de experimento, pode-se dizer assim. Essa ideia de linhas é atribuída a Faraday. A interação dessas linhas então cria movimento nesse fio, um movimento rotativo dentro desse pote de mercúrio. Muito bem, mas não é só isso os trabalhos de Faraday e eletricidade. Anos mais tarde, na realidade 10 anos mais tarde, em agosto de 1831, pela primeira vez ele consegue gerar eletricidade independente da pilha que Alessandro Volta tinha descoberto no começo dos anos 1800. Simplesmente ele pega uma bobina e um ímã e aproxima o ímã da bobina. Toda vez que ele aproxima o ímã da bobina ou afasta esse ímã da bobina, e ele medindo as pontas dessa bobina, ele descobre uma corrente, uma tensão elétrica sendo induzida nessa bobina. É o princípio do gerador elétrico. Essas descobertas foram trabalhos desse grande gênio que foi Michael Faraday. Mas não só ele está envolvido em toda essa história. Nessa história nós temos os trabalhos de Ampère. André-Marie Ampère era um matemático e também um físico autodidata, praticamente autodidata, que conseguiu entender bem como se comportava os fenômenos da corrente elétrica e a criação de campos magnéticos. Ele estava presente quando François Arago apresentou lá em Paris uma obra baseada nos trabalhos, nas descobertas de Hans Christian Ørsted. Hans Christian Ørsted, que era um professor secundarista, já desconfiava que havia relação entre eletricidade e magnetismo. Muita gente disse que a sua obra foi uma obra do acaso. Eu particularmente não acredito nisso. Lendo alguns textos, a gente vem a descobrir que Ørsted já estava perseguindo essa ideia. Numa bela tarde, Ørsted consegue fazer com que passe a corrente elétrica por um condutor, e este condutor está perto de uma bússola. Toda vez que a corrente muda de estado, ou seja, a hora que ele energizava o circuito e passava a corrente pelo condutor, ou desenergizava o circuito e deixava de passar a corrente, a agulha deflexionava, ela mudava de posição. Esse trabalho apresentado por François Arago na Academia Francesa impressionou Ampère. Ampère, em poucas semanas, reproduziu o mesmo experimento e criou toda uma matemática em cima. E ainda foi mais longe. Ele conseguiu descobrir que quando você tem dois condutores paralelos, e se a corrente desses condutores está indo no mesmo sentido, aparece uma força entre os condutores. E essa força é no sentido de atração dos condutores. Quando essas correntes estão em sentido contrário uma da outra, aparece também uma força. Só que essa força é uma força de repulsão. Isso nos lembra muito o trabalho de Charles Augustin de Coulomb, um coronel francês, engenheiro e físico experimental, que conseguiu deduzir e calcular a força entre cargas através da sua balança de torção. E a força entre cargas acompanha a ideia do inverso do quadrado de distância. A ideia do inverso do quadrado de distância já era uma ideia promulgada já há muito tempo para vários sentidos físicos.
A força gravitacional é uma força que também opera com o inverso quadrado da distância. E isso é um trabalho dado de Isaac Newton. Na realidade, Isaac Newton foi um grande influenciador de todos esses cientistas que nós estamos comentando deles agora. Principalmente pela sua ideia errada, mas uma ideia muito aceita na época, da ação da força à distância. Uma força era um elemento que podia agir à distância e instantaneamente. Nós sabemos hoje que isso é impossível graças aos trabalhos de Albert Einstein, mas na época isso era largamente aceito. Um dos poucos que se opôs a essa ideia de força à distância foi Michael Faraday. Para Michael Faraday, era impossível que as forças atuassem à distância. Para ele, o que existiam eram campos em que se propagavam a força, seja ela elétrica ou magnética. E a ideia de Faraday era uma ideia esdrúxula para os físicos da época, mas não para James Clerk Maxwell. E James Clerk Maxwell, magistralmente, no seu Treatise of Electricity and Magnetism, lançado em 1873, comprova as ideias de Faraday. Mas o trabalho de Maxwell é um trabalho interessante, é um trabalho pesado, de matemática pesada, um trabalho brilhante. Maxwell era um gênio na matemática e na física, mas era um trabalho muito difícil, principalmente porque ele utilizava muito das equações interdiferenciais e de vários subterfúgios, e ainda alguns agravantes. Por exemplo, eles não tinham a menor ideia da estrutura da matéria na época, eles desconheciam a existência do elétron, e para eles, todas as coisas eram sustentadas, sejam elétricas, magnéticas ou mesmo luminosas, esses fenômenos, essas coisas, esses fenômenos eram sustentados através de uma coisa que nós sabemos que hoje não existe, mas na época para eles era um imperativo, que era o éter luminífero. O éter era muito similar a uma grande gelatina que envolvia todo o universo e não sofria forças de cisalhamento ou de rotação. E sobre isso então se baseavam todos os efeitos de ondas, sejam ondas luminosas ou de qualquer outro tipo. Muito bem. Esse trabalho foi depois, graças ao Einstein, demonstrado que não era verdade. Einstein se baseou nos experimentos de Michelson e Morley, onde chegaram à conclusão da inexistência do éter, o que foi chocante mesmo para esses dois físicos experimentais. Mas apesar de toda essa base teórica errada, a matemática do trabalho do Treatise é muito consistente. E as ideias defendidas por James Clerk Maxwell, por mais difíceis que sejam, são ideias que se comprovaram eficazes, mesmo diante da nossa base científica nos dias de hoje. Nós podemos dizer que o estudo de Maxwell sobre os campos foi um estudo que nos ajudou no desenvolvimento tecnológico. Através do seu trabalho, seus discípulos, Oliver Lodge, Francis Fitzgerald, Hertz e Oliver Heaviside, conseguiram desenvolver bastante as ideias de eletricidade e magnetismo. Hertz consegue, com base nos trabalhos de Maxwell, criar a sua transmissão à distância, ou seja, as suas ondas hertzianas, ou seja, as ondas eletromagnéticas, que já era uma proposta teórica do Treatise, mas que foi desenvolvida por esse discípulo de Maxwell, que foi o Hertz. Toda a matemática de Maxwell, que Maxwell utilizou, apesar de difícil, foi transmutada pelo trabalho do seu outro discípulo, Oliver Heaviside. Heaviside era um engenheiro telegráfico, né, uma pessoa que se formou praticamente sozinho, um matemático autodidata de grande capacidade, uma pessoa meio excêntrica na verdade, e com o seu trabalho, principalmente fiado nas obras de Josiah Gibbs, de álgebra vetorial, ele consegue dar uma roupagem nova para os elementos de Maxwell, para as famosas equações de Maxwell. As 4 equações de Maxwell que nós conhecemos, na realidade são equações devidas a Maxwell, mas com uma roupagem dada por Oliver Heaviside. A teoria de Maxwell é uma teoria que trata a eletricidade e o magnetismo como campos e como uma estrutura física. Para ele, o que existia era que o éter formava turbilhões, e esses turbilhões ou vórtices eram responsáveis pelo efeito magnético. E entre esses vórtices aparecia uma corrente elétrica, que era devido ao campo elétrico. Havia uma situação em que o movimento causado pelo vórtice no éter criava um campo magnético, e esse campo magnético fazia com que as cargas se movimentavam ou criavam cargas elétricas, e assim tinha esse campo elétrico. Ou seja, ele já tinha a ideia de que o campo magnético e o campo elétrico estavam interconectados. E mais ainda, no trabalho de Treatise, Maxwell consegue trazer à tona a luz como uma onda eletromagnética. Ele faz cálculos bem precisos sobre a velocidade da luz, baseado na permissividade elétrica e na permeabilidade magnética do vácuo. Aproveitando-se desses trabalhos de Maxwell, nós então prosseguimos nos estudos dos campos elétrico e magnético, ou no campo eletromagnético.
usamos as mesmas ferramentas que o Oliver Hillside usou, ou seja, do cálculo vetorial e principalmente dos operadores vetoriais. E agora então o que nós vamos fazer é entrar um pouco no estudo dos operadores. Os operadores vetoriais têm uma base física muito similar ao que acontece com a mecânica de fluidos. Na realidade o que nós vamos ver são os operadores de gradiente, operador de divergente e operador rotacional. O gradiente é um vetor de derivada direcional que aponta para a direção de máxima variação de um campo escalar. Então essa máxima variação de um campo escalar gera um campo vetorial, que é o campo de gradiente. O divergente acontece pontualmente num campo vetorial. Então com o divergente nós conseguimos dar uma interpretação física, se naquele ponto está tendo um sumidouro ou uma fonte de campo. É muito similar ao fluxo de água dentro de uma banheira. A água que está saindo da torneira para encher uma banheira seria a nossa fonte, e a água que sai pelo ralo da banheira seria o nosso sumidouro. Então nesses dois pontos eu tenho um divergente. Quando eu não tenho essas variações, o meu divergente é nulo. E o rotacional impõe uma medida de rotação dos campos vetoriais sobre a estrutura. O interessante é que o gradiente opera sobre um campo escalar e gera um campo vetorial. O divergente opera sobre um campo vetorial e gera um campo escalar. E o rotacional opera sobre um campo vetorial e gera um outro campo vetorial. Para fechar esse quadro, nós precisaríamos de alguém para operar num campo escalar e gerar um campo escalar. Nós já temos isso, é a própria função. Então com esses 4 operadores podemos fazer os cálculos necessários em campos. E aí perguntamos, o que é campo? Nós já definimos campo. Se nós tomarmos um sistema que não varia no tempo, nós podemos dizer que é o local definido pelas coordenadas em que há um valor. E este valor pode ser um escalar ou pode ser um vetor. Então, no local em que eu tenho definidas as coordenadas e tenho ali apenas um valor, eu tenho um campo escalar. Por exemplo, a temperatura de uma sala. Em cada ponto daquela sala, dada pela altura, largura e profundidade, em relação a uma origem, eu vou ter uma certa temperatura. Se eu mapear todas as temperaturas em todos os pontos, eu tenho um campo de temperaturas, ou um campo escalar de temperaturas. Já o campo vetorial tem essa mesma característica. Em cada ponto mapeado eu vou ter um valor, mas não só um valor. Vou ter um valor e uma direção, e consequentemente um sentido. Ou seja, eu vou ter um vetor. Então imaginamos que dentro de um fluxo de uma tubulação, podemos mapear as velocidades com que as partículas se movimentam em cada ponto dessa tubulação. Com isso, consegue-se localizar os pontos da tubulação em relação à origem, ou seja, largura, altura e profundidade. E além disso, consegue-se também saber o deslocamento, para onde está indo, ou seja, a velocidade com que está indo, qual é a direção e qual é a magnitude desta velocidade. E aí então temos um campo vetorial. De posse dessas ferramentas, nós vamos estudar melhor os nossos campos de interesse, que é o campo elétrico e o campo magnético. Um outro campo importante que não é objeto do nosso estudo é o campo gravitacional. Também pode ser estudado em termos de teoria de campos.